Então, vamos dar início, né? Luciano, introduza. Boa noite. Vou dar boa noite a todos, né? Agradecer pela presença aqui de todos vocês. Aqui está acontecendo a sessão da Academia Brasileira de Audiologia, e que se reúne nas últimas quartas-feiras de cada mês, em sessão. Normalmente a gente começa com a sessão administrativa e temos uma palestra, né, mensalmente. Então, hoje a palestra é com o nosso confrade Charles, né? Mas antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu vou chamar aqui uma apresentação especial. Vai ter um artista paraense, o cantor e compositor paraense, Marco Faria. Ele é de Belém, já gravou um CD de canções autorais que está disponível em formato físico e digitais nas principais plataformas de streaming. Marco Faria já fez turnê por várias cidades da Itália, cantando músicas brasileiras de sua autoria, bem como clássicos da MPB. Ele compôs em parceria com Vital Lima a canção Círios, que hoje faz parte do calendário oficial das comemorações do Círio de Nazaré. O Marco reside atualmente em São Paulo, onde faz apresentações, divulgando seu CD e cantando clássicos da música nacional e internacional. Então, bem-vindo, Marco Faria, e vai nos brindar hoje com a música, não é isso? É isso mesmo, obrigado, viu? Obrigado primeiramente ao Charles, Alberto, grande amigo de longa data já, por esse convite muito especial. Foi uma coisa, uma providência muito, foi muito providencial, né? Porque eu moro em São Paulo, mas estou aqui em Belém, justamente nessa época em que a gente vai comemorar o Círio de uma forma diferente, né? Agradecer também ao Charles que colocou muito felizmente trechos da música do Sirius. Aliás, essa música é uma música que retrata essa realidade paraense de uma forma muito. A gente tentou simplificar, retratar o irretratável, digamos assim, né? Aquilo que não dá para explicar. Mas, em simples palavras, a gente pode dizer assim que são imagens que a música propõe de uma chegada nessa época tão especial para os paraenses, uma chegada de uma família do interior que encontra a cidade iluminada numa época de festa, vindo da Bahia, do interior, né, com o barco, e aquela imagem se faz na escuridão, com a cidade amanhecendo em festa. E essa época é uma época muito importante para a gente, porque é uma época onde as casas dos paraenses estão de portas abertas, a cidade está muito aumenta, ela cresce, né? O coração do paraense é muito receptivo, a gente é muito hospitaleiro. E essa música fala um pouquinho disso tudo, né? E eu quero agradecer ao Charles mais uma vez, porque lembrou dessa música. Essa música também acabou entrando pro calendário oficial das comemorações do Círio, o que me deixa muito feliz, juntamente com o meu parceiro Vital Lima. Então essa música é mais ou menos assim. Aquela claridade é a cidade na escuridão. O barco singra as águas e pulsa feito um coração cheio de alegria. Bálsamo, benção, o Círio de Nazaré. Tu verás, será menino, algo pra não se esquecer, pra colar no teu caminho, feito o som de uma viola que te fez chorar baixinho quando vires a senhora, ficarás pequenininho. Diante do mistério que há nessa nossa vida humana, vais crescer mais que o rio mar, vais voar mais que as semanas, vais sorrir pro revelado, fruto da emoção na boca, de que tudo é amar.
histórias, ver o peso quando for a hora. O Círio de Nazaré, tu verás, será menino, algo pra não se esquecer, pra colar no teu caminho, feito o som de uma viola que te fez chorar baixinho quando vires a senhora. Ficarás pequenininho diante do mistério que há nessa nossa vida humana. Vais crescer mais que o rio-mar, vais voar mais que as semanas, vais sorrir pro revelado, fruto da emoção na boca, de que tudo é amarrado e o mundo é oca. Menina, acorda e vem olhar, o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém e começa a festejar. Outros outubros tu verás, e outubros guardam histórias. Ver o peso quando for a hora. Menina, acorda e vem olhar, o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém e começa a festejar. Outros outubros tu verás, e outubros guardam histórias. Ver o peso quando for a hora. É isso. Obrigado a todos. E agora vocês continuem com o grande Charles Alberto. E te agradeço mais uma vez, agradeço a todos. Charles, é com você, meu irmão. Muito obrigado. Um beijão. Obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. No limiar do sentido mês mariano de outubro para o povo brasileiro, agradeço pelo convite para apresentar em grandes linhas à Academia Brasileira de Angiologia o fenômeno social e religioso do Círio de Nazaré, que acontece na cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, na Amazônia brasileira. Agradeço o convite feito pelo ilustre poeta e escritor Luciano Dídimo Camurça Vieira, atual presidente da Academia Brasileira de Angiologia, para descrever este indescritível fenômeno religioso que apresenta-se numa multiplicidade de facetas. Por isso, eu tomei o caminho de buscar perceber os elementos que caracterizam o evento do Círio de Nazaré como um exercício espiritual popular, focando sobretudo os instrumentos da corda como espaço da conexão humana com o sagrado, e da mesa da partilha, confraternização e de comunhão do almoço do Círio como momentos de sacralidade que fomenta e fortifica a identidade cultural do povo brasileiro. Colho a ocasião para abraçar o professor Dr. Antônio Colasso, ex-reitor tanto da Universidade de Fortaleza quanto da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, com o qual nós trabalhamos juntos proficuamente pela educação do Ceará. E eu guardo um apreço enorme no seu nome, eu e do professor Vicente Maia, pelo qual nutro a mesma estima. Não só saúdo todos os demais acadêmicos da geologia, como anoto que o Círio de Nazaré é notoriamente um fenômeno social e religioso que acontece todos os anos, no segundo domingo de outubro, na cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, na Com
Como muitos aqui sabem, especialmente o corpo docente da Faculdade Católica de Belém e os acadêmicos do curso de Filosofia e Teologia da Faculdade Católica de Belém, os quais saúdo vivamente na pessoa do querido diretor Cônego Vladian, que para as ciências sociais, um fenômeno científico não é algo que acontece extraordinariamente, como sendo comum, como o senso comum costuma denominar, mas como caracteriza Durkheim, que trata-se de uma complexidade que se repete com as mesmas características. Então, para fazer-me claro, eu vou dar um exemplo. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou e vimos uma nação que sempre transpareceu autoproteção inabalável, ficou fragilizada. Neste dia ocorreu uma série de ataques aos Estados Unidos que resultaram em centenas de mortes e feridos. A destruição às Torres Gêmeas tornou-se emblemática, mas sociologicamente não é em si objeto do olhar científico, porque não apresenta as características de um fenômeno científico, por mais chocante que seja, não existe nem mesmo uma periodicidade em que este fato se repete, nem constância com as mesmas características. Então, neste caso, vem em evidência não o ataque em si, mas quem provocou os ataques, isto é, o terrorismo. Neste contexto, o terrorismo se apresenta nitidamente como um fenômeno científico, por ser um problema que se repete com as mesmas características, onde quer que este se faça presente. Então, neste sentido, como princípio de nossa exposição, podemos partir da consideração do fato de todos os anos um número crescente de pessoas, atualmente chegando a uma multidão de 3 milhões de fiéis, se reunirem todos os anos, no segundo final de semana do mês de outubro, constituindo um sistema gestual de ritualidades semelhantes, caracteriza um fenômeno, digamos, objeto do olhar científico e religioso. Um outro aspecto que gostaria de ressaltar como premissa, visto a variedade dos nossos participantes nesta noite, é a dimensão ecumênica tanto da santidade de Maria quanto do Círio de Nazaré. E aqui eu dou um abraço especial ao reverendo Marcos, da Igreja Anglicana, e nosso presidente no Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, e todos os demais membros do CAIC. Por isso mesmo, neste contexto, não podemos deixar de mencionar as muitas comunidades religiosas de espiritualidade mariana pertencentes a igrejas não católicas, que existem em todo o mundo, à semelhança da Irmandade Evangélica de Maria, uma comunidade luterana que existe em Curitiba e que se iniciou na Alemanha. A comunhão anglicana possui inúmeras comunidades monásticas ou não, mistas ou não, celibatárias ou não, em que a pessoa de Maria é vista como exemplo e padrão de espiritualidade. E já que falamos de espiritualidade, entramos na terceira ideia basilar da nossa apresentação. Nesta esteira, no âmbito religioso cristão, espiritualidade é um modo de viver o Evangelho. Os seus valores, e antropologicamente seria ascender à dimensão humana da subjetividade, das emoções e do espiritual que transcende o ser humano, sobre a natureza e sobre a própria humanidade. Na doutrina católica, a espiritualidade descende da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que no dia de Pentecostes, segundo os escritos do Novo Testamento, derramou sobre os discípulos de Jesus, reunidos com Maria e a mãe de Jesus e algumas outras pessoas, um condensado de espiritualidade que foi como que se diluindo, explicando e encarnando o Evangelho na vida do povo de Deus durante os séculos, nos vários carismas que adornaram a Igreja de Cristo até os nossos dias. Porém, nesta noite, entendemos a categoria espiritualidade na sua noção mais leve e não no conceito tradicional concebido na base de um carisma ou espiritualidade
dado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas para o bem de toda a humanidade, mas como um momento de exercício, de vivência, de comunhão com Deus e com os irmãos, vivida de modo coletivo, como o povo de Deus que caminha para Ele. Na noite do domingo do dia do Círio de 2014, na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré, escutei a homilia do cardeal Cláudio Umes, em que ele comungava as suas impressões espirituais daquela manhã da procissão do Círio. Ali ele exprimiu um valor que me pareceu não só original, mas uma novidade para mim, que revolucionou o meu olhar para com o fenômeno do Círio de Nazaré. Ao descrever as inúmeras imagens que ele percebera naquela manhã, como este povo que passa de mãos levantadas em oração durante a procissão, ele delineou com cores teológicas e matizes espirituais todo o Círio como um espaço da vivência de uma espiritualidade de povo. Essa afirmação suscitou-me uma maior atenção a respeito do Círio de Nazaré como uma forma de exercício espiritual de comunhão que leva à santificação do povo. A caminhada juntos com Maria, com Jesus no colo, em direção a Deus, os sacrifícios oferecidos, a gratidão pela misericórdia experienciada, o encontro com o divino. A este propósito, o Papa São Paulo VI, quando ainda era cardeal, profetizou o quê? Nos tempos atuais, o episódio já deve tornar-se costumeiro e que o santo extraordinário, mesmo sendo venerado, de certo modo, cede o lugar à santidade de povo, ao povo de Deus que se santifica. Há mais de 40 anos, os bispos da Amazônia do Peru nos ofereciam uma pista para a nossa reflexão de hoje. Eles assinalavam que, em muitos dos grupos presentes naquela região, o sujeito de evangelização modelado por uma cultura própria multiforme e imutável está inicialmente evangelizado, pois possui certos traços de catolicismo popular que, embora num primeiro tempo talvez tenham sido promovidos por agentes pastorais, atualmente são uma realidade que o povo assumiu e até mudou o seu significado, transmitindo-os de geração em geração. Então, fruto do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, acontecido no Vaticano, o Papa Francisco nos exortou a não nos apressarmos a qualificar como superstição ou paganismo certas expressões religiosas que nascem espontaneamente da vida do povo. Sabe por quê? Porque na piedade popular, diz o Papa, pode-se captar a modalidade em que a fé recebida se encarnou numa cultura e continua a transmitir-se. Neste momento, eu saúdo particularmente a todos os bispos que nos acompanham nesta noite, na pessoa do Dom Antônio, bispo auxiliar de Belém, e padre sinodal da Amazônia, e também ao pastor Nicolau Paiva, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que está aqui em Belém do Pará, que participou do Sínodo no Vaticano como auditor e nos acompanha nesta noite. Fruto desse sínodo, nos quais os mencionados participaram, o Papa Francisco ainda chama a atenção de todos os cristãos para a querida Amazônia, profetizando que poderão nascer testemunhos de santidade com um rosto amazônico que não sejam cópias de modelos de outros lugares. Santidade feita de encontro e dedicação, de contemplação e serviço, de solidão acolhedora e vida comunitária, de jubilosa sobriedade e luta pela justiça. Chega-se a esta santidade cada um por seu caminho, e isto implica-se também aos povos, onde a graça se encarna e brilha com traços distintivos, característicos. Imaginemos, escreve o Papa, uma santidade com traços amazônicos.
chamada a interpelar a Igreja Universal. Então, ao adentrarmos mais especificamente no fenômeno religioso do Círio de Nazaré, precisamos discernir que, assim como existem os instrumentos de uma espiritualidade pessoal, como o uso das penitências, o jejum, o cilício, as vigílias de oração e etc., analogamente podemos distinguir os instrumentos de um exercício espiritual feito pelo povo no Círio de Nazaré, como, por exemplo, a caminhada com os pés descalços, a trajetória de joelhos, a partilha daqueles que doam água aos promesseiros, a caridade que aparece como mãe de todas as virtudes, de quem ajuda os demais na caminhada do Círio, partilhando água, papelão para amenizar os que vão todo o percurso de joelhos, os agentes de saúde que se colocam à disposição, a alegre partilha do almoço do Círio, a corda como penitência que liga os irmanados qual coroa ao redor de Maria, estrela da comunhão dos discípulos de Jesus que atrai o Espírito Santo de Deus. E tantos outros aspectos que podemos aprofundar mais em um outro momento, pois aqui gostaria de me limitar a um estudo reflexivo fruto de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo sobre a corda do Círio de Nazaré como instrumento de exercício espiritual que fomentam a comunhão e a comunidade como identidade da unidade cultural do povo brasileiro. Neste momento, vos convido a entrar um pouco na experiência do Círio de Nazaré, assistindo a alguns testemunhos. Vou criar um curso de medicina no Cesupa e eu sou bolsista 100%. Você é bolsista? Você passou em medicina? Passei em medicina, consegui a bolsa. Mais agradecendo do que pedindo. A graça foi alcançada? Sim, graças a Deus, na Senhora de Nazaré, passei a graça. É a promessa, né, que todos os romeiros têm de doação de água todo ano a gente vem, joga, mas o nosso foco principal é a corda. É quando eles vêm no calor, que a gente joga água quente para resfriar um pouco, para dar aquele ânimo, aquela força para eles continuarem até o final da corda. Só Jesus e intercessão de Nossa Senhora mesmo. Incrível. Não tem palavra para a gente descrever o que a gente sente. Uma graça alcançada. Acredito na intercessão de Maria e da Nossa Senhora de Nazaré, então por isso que eu vim hoje para homenageá-la. Ela intercede por todos nós, eu acredito que ela nos ama muito e leva tudo para o seu Filho Jesus.
belos depoimentos, né? Mas para nos atermos aos termos usados, nos perguntamos o que seria sírio? Etimologicamente, a expressão sírio, do latim cereus, significa uma grande vela de cera. Em Portugal, os sírios representavam um ajuntamento de pessoas que se organizavam para ir em romaria ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Posteriormente, as velas de cera, ou círios, levados pelos romeiros, nessas peregrinações, passaram a denominar a própria romaria. A vela acesa tem expressões paradigmáticas para a antropologia cultural, como a lâmpada é uma luz bem definida. Consequentemente, a vela acesa simboliza uma vida em particular na relação com a vida cósmica e universal. Nesse sentido, o sírio pode se apresentar como a imagem das vidas entrelaçadas que formam o povo de Deus no enfrentamento da vida, como um exército em batalha que conduz a sua rainha com o rei nos braços. Um outro aspecto que marca também o Sírio de Nazaré desde suas origens é a sua extrema popularidade. Apesar da iniciativa de o primeiro sírio ter partido de um governante, historicamente a procissão representa o predomínio de uma romaria de origem popular sobre as fórmulas tradicionais de origem oficial. Contribuíram para esta popularidade os mitos em torno da imagem da santa. O seu achado na mata, por exemplo, um simples caçador, suas fugas, bem como os muitos milagres que lhe são atribuídos. É como se a atitude da própria imagem simbolizasse o espaço de transgressão que marcaria o sírio ao longo de suas histórias. Afinal, a própria santa teria se recusado a ficar encarcerada no ostensório ou no ostentoso palácio do governo, cumprindo ordens do presidente da província. E assim ela preferiu ir para as periferias existenciais na simplicidade da ermida construída por Plácido, onde poderia dedicar sua atenção a todos os devotos. A própria condição humilde e popular dos dois primeiros guardiões dessa imagem, o caboclo Plácido e o devoto Antônio Agostinho, ambos pobres e mestiços, contribuiu para a popularização do culto. Quando, da realização do primeiro sírio, a imagem estava sob a guarda de Antônio Agostinho, posto que o Plácido já havia morrido nesse período. Por outro lado, não se pode negar que a pompa e o caráter oficial, que depois passou a ter a procissão, também contribuíram para o maior esplendor da festa, atraindo ainda mais a multidão dos devotos. Nos primeiros sírios realizados em Belém, a imagem da santa era conduzida no colo dos bispos, sendo mais tarde introduzida a berlinda no interior, da qual ficava a imagem, que era transportada num carro puxado por juntas de bois. Em certos anos, quando o sírio percorria a área do mercado do Ver-o-Peso, havia dificuldade para o carro passar por causa da água que transbordava da baía, inundando e lameando a rua, que não possuía calçamento. Por isso surgiu a ideia, em 1855, de passar uma grande corda em volta da berlinda para que o povo pudesse ajudar a puxá-la, a fim de que o carro transpusesse melhor o atoleiro. Somente 13 anos depois, a corda foi oficializada pela diretoria da Irmandade de Nazaré, adotando-se também outras medidas que restringiam o uso de carros, cavalos e foguetes no cortejo. A procissão do sírio possui uma estrutura e alguns elementos característicos que são essenciais ou não. O elemento central é a berlinda, o andor envidraçado, semelhante a uma liteira dos tempos coloniais, profusamente adornada de flores, na qual é transportada a réplica da imagem da santa, a peregrina, durante a trasladação e o sírio.
A imagem, tida como original, encontrada pelo caboclo Plácido, permanece o ano inteiro na Basílica de Nazaré. A peregrina, uma imagem com feições caboclas, mais próxima da fisionomia dos devotos da região, foi feita no final da década de 1960. E é em torno dela que se organizam as procissões e os demais elementos que a integram. A corda puxada pelos promesseiros, as barcas, os carros, os fiéis e as autoridades laicas e religiosas, como veremos nas imagens a seguir. Durante o Círio de Nazaré, a fé é um ato de coragem. Para segurar na corda que puxa a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, é necessário mais que esforço. Foco, força e fé. 3 Fs. A mais tradicional romaria ocorre anualmente no segundo domingo do mês de outubro. No sábado anterior, no final da tarde, acontece a trasladação. Essa romaria faz o sentido contrário. A berlinda sai do colégio e é levada à catedral, em procissão por 3,6 quilômetros. Os pés descalços mostram que eles se entregam de corpo e alma. E esse grupo já chegou, eles são descalços. E aí, por que vocês vêm sem sapato? Para a gente não machucar as pessoas que estão na corda, né? E também a gente tem que ter o cuidado de aparar as unhas também, que é para não machucar a pessoa que está na nossa frente. A corda é atrelada à berlinda por estações. Cada centímetro é disputado e os fiéis chegam cedo para garantir o lugar. Estamos sentados em cima de uma estação. Essa aqui, a pessoa que fica aqui, que vai puxar a corda. Quando começou, foi no Círio, começou no atolamento. O Santo atolou, botaram uma corda, aí o povo de Belém puxou. Aí foi. Desde esse início teve tradição, até hoje vem melhorando mais e mais. Os milagres, os agradecimentos e os motivos que levam cada um deles a essa romaria são distintos. E cada qual expressa da maneira que pode. Eu cheguei agora há pouco, estou pagando promessa pelo pai de uma amiga minha que estava muito doente. E que graças a Deus hoje ele está bem, de saúde. É muita fé, né? É muita confiança em Nossa Senhora de Nazaré, que é só isso mesmo que faz a gente acreditar e crer que realmente ela faz milagre e que aconteceu. Eu sou a prova disso. Há também quem pague promessas ajudando outros a pagarem as promessas. É o caso de quem distribui água, incentiva os promesseiros e faz a segurança. A nossa função aqui é não deixar os romeiros se aproximarem muito das estações. No caso, se ocorrer um acidente, a gente tem a possibilidade de pegar e juntar logo o romeiro para entregar para a Cruz Vermelha. E guarda de apoio também paga promessa em dia de procissão? Certeza, com certeza. Ao cair da noite, a procissão continua. Ganha corpo e forma. Da corda só se vê o contorno. São 400 metros puxando, além da berlinda, fiéis que se esforçam, suam e muitas vezes se abatem diante da intensa emoção. Aqui é o início da corda. Daqui de cima a gente tem a dimensão de como é que é difícil chegar e alcançar essa promessa, de conseguir segurar na corda. Tanto aperto e sufoco para ver passar a berlinda, que surge parecendo flutuar nas águas de um mar de gente. Após uma noite de vigília e orações, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai na manhã seguinte para a grande procissão do Círio. O dia começa com uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Nas ruas, orações dos voluntários da Cruz Vermelha, preparação do exército e fiéis. Muitos fiéis que se ajeitam como podem para ver a passagem da berlinda. As ruas são completamente tomadas pelos devotos que seguem levando objetos.
Eles representam graças alcançadas ou pedidos feitos a Nossa Senhora de Nazaré. Tomam a forma de casas, barcos, livros e até partes do corpo humano feitas em cera. Todos os objetos conduzidos na cabeça dos promesseiros durante a procissão. Esses objetos são depositados nos carros dos milagres. Foram 3,6 km percorridos em 6 horas de procissão em 2013. Daqui é possível ver bem de pertinho a imagem peregrina da Virgem de Nazaré. E o clima, quando ela passa, muda. Agora, por exemplo, é possível sentir uma onda de calor vindo desses 2 milhões de fiéis que se aglomeram esperando a passagem da Santa. Daqui ela segue para a Basílica, onde vai ser dada a bênção final, que encerra a mais tradicional Romaria do Círio de Nazaré. Antes de chegar à Basílica, a corda é cortada. Cada centímetro é disputado e quem consegue a recordação não esconde a alegria. Isso aqui é uma bênção que a gente recebe todo ano e é tradição a gente levar pedaço. Se a gente não levar a corda para casa, não é sírio. Para mim, mais uma emoção, mais um ano que eu participei da corda. São 10 anos na corda participando, graças a Deus. Nossa Senhora me deu força. Graças a Deus, estou com o meu prêmio aqui, ó. Na Basílica, ponto de chegada da procissão, a emoção de quem superou uma caminhada árdua. Aqui alguns romeiros já chegam, mostrando um pouco de exaustão. Você tá bem? Como é que foi esse percurso todo? Foi tudo ótimo. Me senti renovada. E como é que é conseguir chegar aqui? Bem gratificante. Só Deus sabe a força que eu vim até aqui. Não tem como expressar. No ano de 2013, um recorde. 2.100.000 fiéis participaram da Romaria, o maior número já registrado. São milhões de histórias e milagres encontrados no Círio de Nazaré, um fenômeno de fé e cultura que não se explica, se vive. Acho que aquilo que é de Deus, ele se perpetua. O Círio realmente é uma grande demonstração de fé para cada um de nós e é uma renovação. Então eu acho que é algo que vai para sempre, porque aquilo que é de Deus permanece. Como vimos nas imagens, a corda é uma expressão de ligação e de conexão. Os seus entrelaçamentos e nós, no sistema jeroglífico egípcio, por exemplo, significa nome. Igualmente, o cinto, a coroa em forma de nós, são coligados ao nome, sendo o nó símbolo da existência individual. Os laços entre os vários nós de uma corda assim significarão a força da coesão no âmbito do poder simbólico. A corda, por ser um entrelaçamento de fios tecidos entre os espaços, digamos, internos e externos, oferecem ao inconsciente coletivo um duplo significado. Se comparado aos jeróglifos egípcios e se comparados ao caduceu de Mercúrio, por exemplo, representa o duplo movimento de evolução e involução do universo. E, por outro lado, integra o significado geral de amarra, que é união, comunicação e também comunhão como símbolo do matrimônio entre o céu e a terra no plano cósmico, num grito de dor. Esta imagem traz à luz o grito de Jesus crucificado: meu Deus, por que me abandonaste? Fazendo-se assim, Jesus, o homem-Deus, uma coisa só com o pecador, e alcança a humanidade no fundo do poço e a eleva ao seio da Trindade Santa, restabelecendo assim a aliança entre o céu e a terra. Na cultura judaico-cristã, a corda aponta também para o seu significado de ação, quando lemos em Jó: desata a cintura dos reis e amarra seus rins com uma corda. Ou mesmo Baruque, quando as mulheres colocavam uma corda na cintura e sentavam-se à beira do caminho, queimando farelos. Não podemos esquecer dos instrumentos de corda do rei Davi, que salmodiavam a Deus, como também as cordas utilizadas como adornos, indicando a dignidade do portador da caminhada do povo de Deus.
no deserto rumo à terra prometida. No peitoral foram prendidas correntinhas de ouro puro, traçadas como um cordão. Neste sentido, a realeza do menino que Maria traz no colo envolvido na corda atrelada às mãos dos promesseiros em oração sacrificial no abandono de Jesus crucificado, manifesta o poder do amor misericordioso de Deus que se esvaziou a si mesmo para dar a sua divindade àqueles que jaziam na periferia existencial do pecado, costurando e selando no eterno e inquebrantável da nova aliança. Esta dimensão da corda como ligação com o sagrado está presente também em outras culturas. Por exemplo, todos os hindus de casta elevada levam consigo o cordão sacro, como se explica o Jabanlan Upanishad. O cordão sacro é o símbolo exterior do Sutratana, fio espiritual que une todas as existências como as pérolas de um colar. Este conceito é tão claro nas várias culturas que se torna paradigmático pelo seu caráter universal. É aqui que a corda se torna um espaço de fé, do pagamento de promessa, da devoção, da dor exacerbada, mas também da união dos corpos e dos espíritos, que instiga a renovação das atitudes para com Deus e seus semelhantes. Quando fiz uma entrevista com os pagadores de promessa, uma devota relatou que seu pai não falava com a filha há 1 ano e no dia do Círio de 2013, na procissão, eles voltaram a se falar. Então, tão logo acaba a procissão com a chegada da imagem da Santa na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré, inicia-se a missa da Eucaristia, em que aquele menino no colo da mãe, agora o Senhor ressuscitado, se faz pão partilhado para alimentar de divino a humanidade. Nesta sequência, as famílias dos devotos se reúnem nos lares para uma grande confraternização entre parentes e amigos. É muito comum os lares acolherem os parentes e amigos que vêm participar do Círio em Belém e chegam do interior com os paneiros ou cofos cheios de frutas, de crias, para partilhar na mesa do almoço do Círio. E assim vão tecendo as relações na ritualidade do preparo alegre dos alimentos na casa dos acolhedores. Na cozinha, onde se colocam os papos em dia, contam-se as novidades e relembram as histórias vividas, tecendo uma rede de significado que amarra a unidade familiar. Algumas vezes, no contraditório das próprias relações. No almoço do Círio, percebe-se uma certa continuidade de algumas relações encontradas na procissão principal, como formalidade e informalidade, sagrado e profano, público e privado. O almoço do Círio é uma oportunidade para as famílias experienciarem a prodigalidade e a fartura da comida, correspondente também à prodigalidade das bênçãos e das graças proporcionadas pelo menino no colo da Virgem de Nazaré. O número de participantes é muito variável, entre as famílias chegando, digamos, algumas a reunir em torno de 30 pessoas. É comum os devotos se referirem ao almoço do Círio como o Natal dos paraenses. Alguns dizem que podem até deixar de fazer a ceia do Natal, mas nunca deixariam de fazer o almoço do Círio. As conversas são as mais variadas, desde a saudade dos membros que já se foram ou se reencontram ali, até o futebol, mas o assunto principal é a experiência vivida naquelas horas de Círio. Partilham-se emoções, a fé revivida,
as dificuldades enfrentadas e vencidas, os ferimentos de alguns promesseiros e o sacrifício superado. Uma entrevista que realizamos com uma família de devotos revelou um aspecto curioso do almoço do Círio: a participação de adeptos de outras igrejas não católicas. Um deles me disse: eu participo de uma religião evangélica, não posso festejar por causa da minha mãe, que é da crença evangélica, e não aceita essas coisas do Círio na minha casa. Mas só que eu participo, vou na casa dos amigos, como, bebo, festejo junto com eles. Disse um rapaz que era oriundo de uma família evangélica, seguidora da Igreja Assembleia de Deus. E justificava a sua participação no almoço do Círio da seguinte forma: nesse ponto eu não sou nem evangélico nem católico, entende? O almoço do Círio é só uma festa para mim. Acho uma festa muito bonita. Então, neste âmbito, o Círio vai além das fronteiras religiosas e mais além de raça, de cor, tomando assim, digamos, o princípio de fraternidade, as cores da universalidade. De fato, o almoço do Círio pode ter diversos significados. Pelas minhas pesquisas, para uns é uma prática religiosa, para outros trata-se de uma tradição, mas há também os que dizem: a gente se preocupa bem mais com a reunião da família do que com a religiosidade. Para esses, o almoço seria mais um momento de confraternização, quando as sensibilidades estão à flor da pele. Este é uma opinião comum entre os mais jovens. Círio sem almoço não existe, assim como não existe o Círio sem a maniçoba. Diz um desses entrevistados. E todos, afinal, concordam que o almoço do Círio tanto faz parte de uma cerimônia religiosa quanto de um momento de confraternização, de reunião dos amigos e familiares. Então, concluindo o nosso momento de hoje, nós apresentamos os instrumentos do Círio de Nazaré, que vê a luz como um exercício espiritual popular cristão, em que a experiência da corda, como um desses instrumentos, trabalha e solidifica a unidade da identidade cultural do povo do Círio, que caminha com o sagrado. A mesa de confraternização, em muitas culturas, representa o céu, sobretudo se essa mesa for redonda. Oferece na passagem da mesa da Eucaristia para a prodigalidade do banquete, fruto da ritualidade da partilha, que no almoço do Círio aponta no inconsciente coletivo, para a força da reconquista do paraíso gerado por Jesus na cruz a toda a humanidade. Esta dimensão é bem prefigurada na cultura judaico-cristã no Salmo 23, em que o Senhor, como um bom pastor, cuida das suas ovelhas e não lhes deixa faltar coisa alguma. No sistema simbólico, o plano ativo dos cavaleiros da tábua redonda ou da mesa redonda traz ao inconsciente coletivo a rotatividade solar e a proteção da mulher, momento de vitória e castigo dos opressores. Liberdade dos encarcerados e destruição dos malfeitores. Qual vitória do bem sobre o mal. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muito obrigado e agora eu convido vocês a assistir a alguns depoimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou isso. Eu sou de lá.
terra morena que amo tanto. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apressa pra chegar. 2 meses antes já nasceu, fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Foi assim, como um resto de sol, como a brisa da treva, nós chegamos ao fim. Muito obrigado a todos vocês, um Sírio maravilhoso para nós. Viva Nossa Senhora de Nazaré! O segundo domingo de outubro, e a festa começa hoje na procissão fluvial, as casas de Belém estão todas abertas, recebendo os amigos, os parentes, todas estão com as portas abertas. São muitas embarcações vindo de todo o Pará para chegar aqui na Baía do Guajará, para chegar em Belém, para poder participar do Sírio. Fui ver a procissão fluvial, eu nunca tinha feito parte de uma procissão assim. É uma coisa muito comovente, não é? Eu acho fantástico que pelas ruas de Belém uma imagem tão pequena traga ainda uma outra menor ainda, que é o Menino Jesus nos pobres, que muda a vida de tantas pessoas como mudou a minha. Que é uma experiência que tem que ser vivida. Essa vivência é fundamental, porque não há palavra para descrever, não há foto que faça justiça ao que é o Sírio de Nazaré. Trazer gente para assistir uma procissão é muito difícil, mas a magnitude do Sírio, a grandeza dele, a escolha dos convidados foi fazendo que essa varanda, ano a ano, se graduasse mais, e hoje a gente está com 120 pessoas aqui dentro. Eu fico impressionada com a fé do paraense. A fé das pessoas aqui é ser tão lindo que passa para as pessoas. Viva a mãe do povo do Pará! Essa emoção parece um mar, parece que transforma as coisas. Fica todo mundo feliz, sorrindo. É uma bênção que se sente na pele mesmo. Durante a procissão da noite, eu chorei inúmeras vezes, porque não tem nada que me emocione mais do que ver o povo brasileiro no seu estado de esperança. E eu chorava, parecia que eu era devota de Nossa Senhora desde pequenininha. Mas é indescritível a sensação que a gente tem aqui. Viva a Rainha da Amazônia! Viva a fé do povo do Pará! A parceria com o Banco com o Sírio é extremamente importante. Nós fazemos mais de 10 anos que o banco participa. É uma das maiores festas religiosas do mundo e é o Natal do Paraense. Eu acho que é muito lindo ver toda essa fé, e muito mais do que uma religiosidade, é uma fé, é uma crença, que tem algo maior cuidando da gente. E o Sírio é uma festa que é religião, é cultura, é a alma de um povo. E são imagens que eu vou levar para o resto da minha vida. A experiência que eu tive na corda, eu tive a conexão com o divino. Então você desmancha o seu ego. Eu tenho alguns pedidos para fazer. Tenho certeza que Nossa Senhora de Nazaré vai me conceder. Nossa Senhora, me dê a mão. E parece que a primeira vez a gente nunca esquece. E é verdade. Acho que jamais vou esquecer essa primeira experiência no Sírio de Nazaré. Caminho, cuida de quem? Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva, viva! Viva! Muito obrigado, Charles, por essa maravilhosa palestra. Que não é apenas uma palestra, mas um verdadeiro documentário de tantas
belíssimas imagens e depoimentos emocionantes que nos fazem mergulhar nessa grande festa que é o Círio. Se Deus quiser, em 2021, a nossa Academia Brasileira de Angiologia estará fazendo o seu congresso lá durante essa festividade. Então, nós vamos abrir a palavra, né? Quem quiser se manifestar, mas já tem 2 pessoas pré-inscritas aqui que vão dar o seu pequeno depoimento, que a primeira é o reverendo anglicano Marcos Barros, coordenador do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Reverendo, está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos ouvindo. Como você disse, eu não sou católico romano, sou um reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E eu cheguei em Belém, sou de Recife, Pernambuco. Cheguei em Belém em 2005, janeiro de 2005. E no mesmo ano eu participei do Círio, peguei na corda. Não por perspectiva de fé apenas, mas por uma experiência, buscando uma experiência teológica. Como eu sou formado em teologia, eu vi que o Círio tomava Belém completamente, de uma forma impressionante. E aí eu disse, eu não posso deixar de pegar na corda. E eu fui pegar na corda, no primeiro Círio que eu estava, 2005. E foi uma experiência marcante, nunca mais esqueço. Porque eu cheguei lá antes das 6 horas da manhã, e a corda fica no chão antes de começar, e as pessoas já vão fazendo a fila na corda, pegando na corda. Ficam lá esperando a hora. E alguém me disse, o senhor devia ter chegado 4 horas da manhã, porque agora o senhor não vai conseguir mais. Mas eu fui, e aí eu cheguei olhando, cheguei para uma senhora e disse, que pena que eu não vou poder pegar, porque estava realmente já completa. Uma pessoa agarrada na outra. E a mulher disse, o senhor não é daqui? Eu disse, não, eu cheguei aqui agora há pouco e aí vim, queria ter a experiência da corda. E ela disse, olha, espera aí um pouquinho. Aí falou com a pessoa da frente, disse, olha, eu vou te empurrar para ele entrar. E ela deu um empurrão forte, mas um empurrão assim, desses que derruba 4, 5 pessoas de uma vez. Deu um empurrão e disse, entre, e eu entrei. E aí passei 4 horas, eu não fiquei durante todo o Círio, passei 4 horas na corda. E o que eu digo o que eu vi, assim, como teólogo, foi uma experiência onde, como o Charles falou na belíssima explanação dele, muita gente, um aspecto cultural, acima de tudo. E muita gente está ali por causa da cultura. Então você vê pessoas tomando cervejas, pessoas soltando piadas, pessoas brincando o tempo inteiro. É uma festa. Mas você vê pessoas com uma entronização na fé impressionante. Eu já vi a festa de Nossa Senhora da Penha, já vi, como eu sou de Recife, de Nossa Senhora do Morro da Conceição, e também já vi outras festas populares. Eu nunca vi a experiência de fé que eu vi no Círio. Para vocês terem, para terminar, eu levei uma água de 500 ml para beber. E eu voltei com ela, quente. Porque o tempo inteiro passava pessoas oferecendo água gelada gratuita. Lanche gratuito para quem estava na corda.
Acho que essa gratuidade, esse oferecer ao outro, esse compartilhamento é a prova da presença de Deus e da fé do povo. Claro que eu vi de tudo, como eu já disse, inclusive idolatria, mas nunca vi tanta fé numa experiência religiosa e popular ao mesmo tempo. Muito obrigado. Obrigado, reverendo. Queria chamar agora o pastor Nicolau Paiva, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Já consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. A minha experiência é pequena. Eu lembro aí, o reverendo Marco estava falando, chegou aqui em 2005, eu cheguei em 2019, 14 anos. Mas em outros momentos eu já experimentei o que é pegar na corda da Basílica. Isso é muito importante, isso. Essa experiência também de sentir um pouco o sentimento do povo. E uma coisa que eu tive experiência foi assim muito interessante, quando vinha a multidão que vinha cantando aquela música, a música do Roberto Carlos, Nossa Senhora Me Dê a Mão. Aí tudo bem, o pessoal estava forte. Tinha um local tinha a exposição da banda, né? E o povo passou. Só que o pessoal lá dessa exposição de banda disse: a música, a Nossa Senhora passou, a corda passou, agora vamos fazer outras músicas. Só que ninguém ficou lá. Ficou só a banda tocando sozinha outras músicas e a banda passou, né? Isso é interessante. E o povo passou, a corda passou. Isso foi uma experiência interessante. Eu vivi o Sírio. Também com meu irmão, padre João, da prelazia, na época era prelazia de Cametá, que hoje é diocese, né? Então nós viemos porque eu queria conhecer essa experiência de tocar, de segurar a corda, a basílica, conversar com algumas pessoas do meio também, etc. Interessante, isso foi muito importante. Até hoje eu busco um livro que foi publicado, que eu gosto, antes de ir para um lugar, ver alguma literatura. Chama-se O Carnaval da Fé. Parece que não foi mais reeditado, eu gostaria muito de ter esse livro, oportunamente. Mas, assim, o toque aqui principal é falar um pouco dessa experiência que eu tive no Vaticano em outubro do ano passado, a convite do Papa Francisco, para participar do Sínodo para os Bispos do Brasil. Eu, como irmão fraterno, fui um dos presentes, né, representando o CAIC, junto também com o colega da Igreja Anglicana, o Cláudio, um leigo de Manaus, e também com um pastor da Assembleia de Deus de Imperatriz, no Maranhão. E também conheci lá um pastor da Igreja Presbiteriana do Peru. Foi uma experiência muito boa de convivência, de espiritualidade dentro da convivência no Vaticano. O quanto aqui eu mudo aqui fora, a especulação sobre temas interesse de mídia, internamente discutir tudo isso, mas a forma de uma espiritualidade muito forte e profunda do que é o valor, o cuidado ecológico, o cuidado com a vida como de forma integral, né? Uma ecologia integral, como o Papa Francisco falou na sua também toca na Laudato Si, né? Que é uma experiência que eu estou agora fazendo um resumo para um trabalho, né? Mas também o instrumento Labores foi muito importante nessa caminhada também para lá, e até chegar ao documento final do Sínodo, e também agora a querida Amazônia também, que eu estou lendo para fazer um resumo também para um trabalho. E as conversões que falam no documento do Sínodo me lembrou muito do Helder Câmara sobre isso, e também participando do Pacto das Catacumbas, que foi uma maneira de renovação da espiritualidade franciscana, da pobreza, viver de forma simples e humilde. E ali foi interessante essa renovação, que tinha participação não só de bispo, como na época do Vaticano II, com o Papa João XXIII, mas também mulheres, leigos, outras lideranças das igrejas católicas e de outras igrejas cristãs, como nós, irmãos fraternos, como era chamado lá. O acolhimento, né? E na querida Amazônia,
o Papa chama de sonho. Sonho social, sonho cultural, sonho ecológico, o sonho eclesial. Mas uma coisa que me chamou a atenção muito forte do sínodo, que é importantíssimo para trabalhar, e toca bem essa espiritualidade que o Charles traz, nessa dinâmica do Círio de Nazaré, que não é um Círio só de Belém, mas é do Pará, que eu tive essa experiência de viver desde as paróquias lá de Cametá, vindo até chegar o Círio aqui em Belém, os vários Círios, como eles chamam, né? Então, a experiência de uma igreja em saída que acolha, experiencie essa vivência das várias culturas, vários jeitos de espiritualidade da Amazônia. E para a Igreja Católica e a Igreja Cristã, no todo, nós evangélicos, não podemos ficar de fora dessa conjuntura, porque diz muito para nós viver aqui na Amazônia, o ouvir, a escuta. E o documento da Instrumento Labores foi muito rico nesse sentido de uma escuta das regiões daqui, dos 9 países que formam a Amazônia, a REPAM, e que trabalha essa questão da escuta. A própria palavra escuta dá um sentido muito forte para nós, e é muito importante. E para quem escuta, no meio dos colegas que eu convivi, dos padres, como por lá dizia, né, os padres, né, que são os bispos, né, conhecia muitos bispos já, viajamos juntos, foi muito interessante. E então, mas o eixo central mesmo, que nós, forte, que o Instrumento Labores trazia, é sobre a questão ecumênica e interreligiosa. Tanto que são 4 números, 4 pontos, e aparece claramente no documento essa relação, essa amizade entre igrejas cristãs. E aí, o forte também, muito importante, que um pastor da Assembleia de Deus também. E foi muito rica a experiência, porque até para nós evangélicos, Confissão Luterana e Anglicana, que são igrejas históricas, ter uma igreja pentecostal conjuntamente é muito interessante, foi muito importante. Então, parabéns, Charles, pelo trabalho, pela apresentação, essa espiritualidade, esse jeito que o nosso povo tem. Numa entrevista que nós tivemos uma coletiva de imprensa, foi muito interessante. E a pergunta veio logo em cima do evangélico, né, que era eu, né, representando. Como é que um evangélico consegue conviver na Amazônia com essa questão do Círio de Nazaré? Aí foi bem interessante isso. Aí eu dei vários exemplos do respeito, isso que o Charles traz, foi muito interessante. Eu falei um pouco por aí, não conhecia essa pesquisa do Charles ainda, mas eu falei um pouco por aí. E foi muito interessante isso, o respeito que aquela coletiva de imprensa teve para a nossa fala. Foi muito bom. Obrigado, agradeço muito e uma benção esse trabalho aí. Parabéns, Charles, parabéns a toda a equipe aí que pensou nessa noite de hoje. Obrigado, pastor Nicolau. Então, alguém vai querer se manifestar? O Aldo quer falar ali, o Aldo. Aldo? Pois não, Aldo. Ok, boa noite. Eu sou o Padre Aldo, da Diocese de Bragança, de Teologia, Faculdade Católica de... Muito contente de ter participado como ouvinte e agora agradecer esta oportunidade da noite de gala da espiritualidade e da teologia popular rica que o Charles nos aporta. Parabéns, Charles, então, por esta riqueza, esse mergulho oceânico que você nos fez, nos deu fazer na semântica e em tantos elementos que o Círio contém. Isso veio quase que compondo um mosaico da alma do paraense, do nortista e devoto, piedoso, mariano, que encontra em Nossa Senhora de Nazaré, particularmente, um reflexo da sua própria identidade. O Círio é o coração do paraense, como disse o Fafá de Belém, mas é também o rosto, o mosaico do rosto paraense que ele quer que apareça. No fim da conta, o devoto vai ver o rosto de Nossa Senhora. Ele quer fixar os
olhos no que há de miúdo dentro deste ícone, que é um ícone externo do invisível que está pulsando dentro do coração. Enquanto o Charles falava, eu me lembrava daquilo que o batismo faz com a pessoa, incorporando-a na igreja. E aqui saúdo todos os irmãos e irmãs da sala, da live, que pertencem à Igreja de Deus, nas suas várias modalidades, aspectos, crenças, modos de celebrar o único Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos. Obrigado, O batismo nos insere Jesus Cristo, obrigado, colocando a pessoa na qualidade própria do que lhe é mais peculiar: sacerdote, pastor e profeta. O Papa Francisco tem colocado em evidência aquilo que o próprio São Paulo II já delineava magistralmente na Christi Fidelis Light, em 88, recordando a gente de que a oferta da vida e de tudo que ela tem de bom e de sofrido e de esperançoso, o exercício de uma profecia às vezes silenciosa, que não encontra em microfones ou em mídia, nem pequena nem grande, nem em redes sociais, a sua expressão, mas na singeleza do rosto, nos gestos, aqueles variados gestos que nós vimos que o Charles escolheu e exibe tanta harmonia, e no exercício do zelo, da caridade, daquela caritas, Christi urget nos, da caridade de Cristo que nos compele a cuidar dos outros nos tantos modos que atravessam do simbólico ao político, não é? Então, no Sírio, para sintetizar, eu enxergo um exercício do sacerdócio comum e da santidade comum dos fiéis, ou uma outra maneira de expressar, de modo magistral popular, o sensus fidei fidelium, o senso da fé dos fiéis. Todos têm um encanto pelo nortista, amazônida e particularmente pelos paraenses, quando a gente fala para pessoas da Europa ou mesmo do sul do país, amigos e pessoas que não conhecem este fenômeno, e se encantam com estes elementos que a gente oferece. Mas eu penso que aqui cabe uma palavrinha sobre o mistério. Mistério evoca um fechar os olhos para que a visão oftálmica ganhe amplitude na visão beata. Na visão beata, a visão da fé. Fechamos os olhos e o oftálmico lugar a abertura dos olhos da fé. Por que o nosso povo fecha os olhos nas igrejas quando vai adorar o Jesus na Eucaristia, quando vai fazer uma prece diante da imagem de Maria ou do seu santo de devoção, quando mesmo pega a Bíblia e a abre para lê-la, para ouvi-la, quando faz uma oração particular, é porque o mistério é a chave, ou a graça divina é a chave que abre o espaço do mistério onde as pessoas se encontram com Deus e Deus com elas. Tem aberto corações. E aqui vem a chave eclesiológica. Nas paróquias, o Sírio se constitui uma ocasião belíssima que os párocos, os pastores devem colher para empenhar as pessoas no processo evangelizatório um pouco mais comprometido nas comunidades. E isso cabe a nós, como pastores, ficar atentos e solicitar e acompanhar, formar essas lideranças que se levantam com o Sírio, zelando para o Sírio seja, para que a gente tenha muito mais seguidores de Jesus, discípulos missionários de Jesus, evangelizando por aí. Parabéns, Charles, parabéns a todos os associados. Eu não sei aqui havia essa academia. Estou muito feliz de poder com ao menos um pouco do pensamento em eclesiologia. Um abraço. Obrigado, Padre Aldo. Bom, nós já estamos com o tempo já extrapolado, né? Mas duas pessoas pediram para falar, então eu queria
Dá 1 minuto para cada uma, que é o Colácio e o José Rosa de Almeida, para a gente passar para a nossa oração final, ok? Parabenizar o Charles, né? Este foi um grande diretor de centro, grande pró-reitor e um grande amigo. Um grande abraço, parabéns pela robusta apresentação, Charles. Tá, na verdade eu quero saudar, né, toda a organização desse evento, agradecer ao Charles pelo convite, né, e realmente eu não conheço o Ciro, conheço Belém, mas nunca fui ao Ciro, né, o Ciro, e foi excelente, né, a palestra foi uma aula de história, e muito mais do que isso, do que uma aula de história, né. Charles, nós estamos aqui de braços abertos para lhe receber aqui no Piauí. Grande abraço, viu? Então, para fazer a oração final, eu convidar o casal Ângela e Adilberto Barreiros, do Movimento de Focolares de Fortaleza. Pode fazer a nossa oração. Consagração a Nossa Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana. Sempre que o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo, que um dia recebi, me tornou filha de Deus e filha tua, ó Mãe, e fez-me também herdeira do seu reino. Por isso, venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim da minha vida, peço a tua intercessão junto a teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que eu tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes da minha vida terrena, pedindo para eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento da minha morte, quando, por tuas mãos e amparada pelos braços do teu esposo, São José, poderei finalmente ver o teu rosto e abraçar teu Filho Jesus, e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado a todos pela presença. É claro, encerrada essa sessão da Academia Brasileira de Agiologia. Nosso próximo encontro será na última quarta-feira de outubro, dia 28 de outubro,
às 19 horas com a nossa sessão administrativa e às 20 horas uma palestra ainda a ser divulgada posteriormente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.